Então, vamos lá para a aula 7, bases epidemiológicas das doenças. Vamos falar hoje um pouquinho sobre as bases epidemiológicas e vamos falar bastante sobre vigilância epidemiológica no Brasil. Então, nessa aula, nós vamos abordar as bases epidemiológicas das doenças, citando conceitos e perfil epidemiológico brasileiro. Então, como o Brasil é um país continental, ou seja, um país muito grande, com diferenças geográficas, demográficas, econômicas, enfim, né? A gente acaba tendo um país muito plural e, quando fala em base epidemiológica, a gente acaba tendo que saber de muita coisa, porque em alguns estados ou regiões, a gente tem uma característica de base epidemiológica das doenças, né, os agravos, e outros, dependendo da economia, dependendo do clima, a gente tem outros tipos de agravos. E como a gente viaja bastante, a gente acaba misturando tudo isso. Então, a gente tem exemplo aqui, ó, de influenza em 2017, né, do percentual por pessoas, e aí daí a gente começa a entender, por exemplo, por que existe a vacina, e a vacina lá no início não é para todo mundo, é para algumas classes específicas, né, por exemplo, trabalhador da saúde, gestante, professores. O SUS define a vigilância epidemiológica como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. E ele tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção, né, para fazer o controle aí dessas doenças e agravos. O exemplo que nós temos, quando nós falamos sobre vigilância epidemiológica, de doenças históricas que atingem a população brasileira e no decorrer aí de muitos anos e que a gente não consegue se livrar. E aí cabe a vigilância epidemiológica e ir refazendo as estratégias e refazendo os programas para conseguir minimizar o impacto dessas doenças na população. Então nós temos a vigilância epidemiológica, ela vai funcionar, né, dentro de principalmente conhecimento. Então nós precisamos conhecer essas doenças e esses agravos, né, para fazer a detecção, prevenção e ações. Então isso não para. Por que isso não para, professor? Porque a primeiro momento, quando a gente fala assim, olha, tem que conhecer, parece que é uma doença nova, igual quando nós falamos aí do coronavírus. Mas os exemplos aqui, ó, tuberculose e hanseníase. São doenças históricas, né? Elas entraram aí na população brasileira há mais de 100 anos, né? São doenças milenares. E a todo momento a vigilância epidemiológica tem que continuar com ações para o conhecimento de novas técnicas, para a melhor detecção dessas doenças, e aí fazer prevenção, e isso continua, enquanto a doença não acabar. Muitas vezes a doença acaba, mas as ações permanecem. Um exemplo é o sarampo. O Brasil ficou livre do sarampo durante um curto período de tempo, as pessoas passaram a não vacinar, principalmente as crianças, e aí a gente voltou a ser território aí de sarampo positivo, né? Vigilância epidemiológica. Então, a primeira coisa é conhecimento do fenômeno, né, do contexto. O que é isso? E para que serve essa vigilância epidemiológica? Então, para a formação das ações de controle e prevenção de doenças é necessário conhecer a doença, o fenômeno ou o agravo, o agente causador dessa doença, ou quais as condições que levam o indivíduo a essa doença, porque quando a gente fala em vigilância epidemiológica, nós não estamos falando só de doença causada por micro-organismos, tá? A gente fala de todo tipo de agravo. Construindo o sistema de vigilância. Então, eu vou precisar operacionalizar isso e pegar esse conhecimento que eu adquiri e tratar ele. Além de tratar, ou seja, o que é tratar o conhecimento? É eu dar mais
visibilidade para o que é mais importante, não deixando de guardar os dados não tão relevantes nesse momento, mas que num período aí curto ou médio prazo vai se tornar importante. Como que eu consigo fazer isso? Tem que ser em sistemas, tá? Sistema de informação. Por quê? Como a gente tem um sistema muito grande, Sistema Único de Saúde, atuando no Brasil inteiro, eu preciso ter isso no computador, dentro de uma rede, para que todas as pessoas que trabalham com vigilância epidemiológica possam acessar esses dados quando elas precisarem. Então, o que é esse sistema aí de informação, segundo a Organização Mundial da Saúde? É um conjunto de componentes que atuam de forma integrada, por meio de mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão. Ainda nessa aula, eu vou mostrar para vocês o exemplo de um sistema, né, do que eu abasteço e depois para que ele serve, como que eu consigo utilizar esse sistema. Então, nós temos, e aí depois desse, que eu pego todas essas informações, canalizo essas informações, coloco elas dentro de um sistema, vou separar por relevância, vou separar, por exemplo, quando eu quero saber como tratar uma doença, eu busco o tratamento. Quando eu quero saber como combate, eu busco o combate. Porque esse sistema, essas informações vão me subsidiar com informações para fazer tomada de decisão, tá? Então, por exemplo, o SUS vai comprar vamos fazer uma reunião hoje para combate de hanseníase. O que nós vamos comprar para o Brasil? Nós vamos comprar vacina de hanseníase, nós vamos comprar o medicamento para hanseníase, ou nós vamos investir em ações de divulgação aí via imprensa de combate da hanseníase ou o diagnóstico da hanseníase. Essas decisões são tomadas considerando as informações que nós temos aí nesses sistemas de informação. Tipos de dados. E aí esses sistemas eles vão mesclar, tá, os tipos de dados para a gente conhecer também a população. Dados demográficos, socioeconômicos e ambientais. Por que isso é importante? Para a gente entender, né, por exemplo, os dados demográficos, o que eles nos ajudam? Entender se uma determinada doença ela acomete mais quem? População idosa, criança, mulheres, homens negros, homens brancos. Então, esses dados demográficos vão nos ajudar a entender como essa doença atua, quais populações que estão mais predispostas a ter essa doença, para que as nossas ações, né, para que as ações do Sistema Único de Saúde sejam primeiramente canalizadas para aquelas populações mais vulneráveis. Dados socioeconômicos, então, algumas doenças, elas são o que a gente chama de doenças que acometem pobres, porque, exemplo aqui, ó, de hanseníase e a própria tuberculose, que tem a ver com as condições de vida do ser humano. Então, eu preciso dos dados socioeconômicos. Muitas vezes, não adianta só eu trabalhar a prevenção da doença em si, né, mas eu preciso também fazer ações aí de cidadania, levar a cesta básica para essas pessoas, cadastrar no Bolsa Família, cadastrar em programa de renda, cadastrar em programas de TIEJA, né, para dar estudo para essas pessoas, e para que essas pessoas tenham condições socioeconômicas para não ser mais vulneráveis àquela doença. E condições ambientais. As condições ambientais vão estar ligadas, por exemplo, a condições de trabalho. Então, muitas vezes, algumas doenças, elas não estão tão relacionadas a dados demográficos e socioeconômicos, ou seja, independente da idade, cor, sexo, raça, a doença não prefere ninguém, independente de ser pobre, rico, também não prefere ninguém, mas ela vai preferir, por exemplo, comunidades que moram, vamos lá, vou dar um exemplo, pessoas que trabalham no sol, câncer de pele, né? Nem todo mundo que trabalha no sol é pobre, por exemplo, está lá economicamente vulnerável, né? Um outro exemplo de dados ambientais. Agravos que acometem mais as populações que
moram no norte do país por questões climáticas. Então, se você ir lá no Pará, não é só pobre que tem malária, e também tem malária, né? Então, ela não está só relacionada a socioeconômico, ela está relacionada também a uma questão ambiental, né? Doenças que acometem a população com maior frequência no frio, que é um exemplo da gripe, né? Que a gente deu o exemplo lá no começo. E assim vai. E aí a gente tem os dados de morbidade, né? Morbidade é o quê? Essa doença acomete a população e como que ela se comporta nessa população, quantos dias as pessoas demoram para ser curadas dessas doenças. Geralmente essa doença leva a pessoa a ser hospitalizada ou não. Se ela vai ser hospitalizada, ela fica em UTI ou não. Então são as notificações dos casos de surtos e a produção de serviços ambulatoriais e hospitalares. Precisa entender isso, porque isso não só para serviços de saúde tem impacto, mas tem impacto econômico também, tá? Uma doença como, por exemplo, aí o coronavírus, que deixa a pessoa internada, às vezes até entubada por 15 dias, e depois ela vai retomar as atividades econômicas dela depois de 3 meses, ela vai ter impacto econômico também na população, porque essa pessoa parou de trabalhar. Se ela parou de trabalhar durante 3 meses, ela parou de produzir, né? E eu tenho impacto econômico também. Um outro exemplo de impacto de morbidade é doenças como a cachumba. A cachumba, ela muitas vezes ela não leva a pessoa a ser hospitalizada, mas em homens ela pode levar à infertilidade. Então você tem dado impactos dessa doença, impactos sobre a comunidade como um todo. Os homens acometidos por essa doença tendem a ser inférteis, então você não vai ter, você vai ter um problema aí de pessoas tendo que fazer tratamento para engravidar e tal. Dados de mortalidade, que é o indicador da gravidade do fenômeno vigiado, ou seja, quantas pessoas morrem daquela doença, né? E aí por aí vai. A notificação compulsória. O que é notificação compulsória, pessoal? Notificação compulsória são doenças e agravos que obrigatoriamente precisam ser notificadas para a vigilância epidemiológica. Então, você trabalha em um laboratório, independente de ele ser particular ou público, se você trabalha num ambulatório, hospital, independente de ele ser particular ou público, se você tem o diagnóstico dessas doenças, eu vou mostrar a lista para vocês daqui a pouco, você é obrigado a notificar, tá? A notificação pode ser feita por sistema, né? Tem lá o sistema da vigilância epidemiológica, ou ela pode ser feita de forma física, porque a vigilância epidemiológica também disponibiliza um, um papel, tá? Um formulário de notificação compulsória. E quais são os critérios para essa notificação compulsória? Magnitude da doença, ou seja, a doença ela atua no país inteiro ou não, só em alguns municípios ou estados ou regiões. Potencial de disseminação, ela é disseminada pelo quê? Pelo ar, ela é disseminada só sexualmente, ou só via sanguínea, ou só de mãe para filho, né? Como que funciona esse potencial de disseminação? Ou só fecal oral, né? Transcendente que a relevância especial à doença ou agravo, como severidade, né? Uma doença muito severa. Às vezes essa doença ela não tem um potencial de disseminação muito alto, mas ela é muito severa, ou seja, quem ela acomete, ela acaba levando a óbito. E relevância social da doença, o que seria uma relevância social? As pessoas acometidas por essa doença, elas têm perdas sociais, um exemplo é o HIV, né? A própria hepatite, a hanseníase, paralisia infantil, e a relevância econômica, né? Essa doença, esse agravo, quando ela acomete essa pessoa consegue voltar a trabalhar normalmente? Ou se ela consegue, quanto tempo demora para que isso aconteça, né? Aqui a gente tem exemplos das 10 principais causas de morte feminina. Aqui um sistema, tá, para vocês, esse sistema aí, e quem tem curiosidade, quem gosta de fazer pesquisa, quem gosta de saber do que está acontecendo aí na vigilância epidemiológica, esse sistema chamado Sinan, ele é um sistema aberto, tá? Muitos dos nossos alunos fazem o TCC, muitos dos nossos alunos da área da saúde fazem o trabalho de conclusão de curso a partir de dados
que eles coletam no Sinan. Então, você entra em doenças e agravos, e aí você escolhe, né, a doença de notificação compulsória, e você consegue brincar ali dentro do sistema, por exemplo, se você quer saber quantas pessoas foram acometidas por dengue no ano de 2010 a 2018 em Campo Grande. Aí você fala, não, mas eu quero só saber mulheres, você consegue, eu quero saber só crianças. Ah, eu não quero só Campo Grande, eu quero o estado inteiro, o Brasil inteiro, região centro-oeste. Não, não quero Campo Grande, eu moro lá em Ribas do Rio Pardo e quero fazer só de Ribas. Então você consegue fazer isso dentro desse sistema, ele é aberto para a população, tá? Muito interessante o Sinan. Como que funciona? Os centros de saúde, os estabelecimentos de saúde notificam a vigilância epidemiológica e a vigilância epidemiológica abastece o sistema. E aí o sistema fica aberto, não só para as tomadas de decisões dos, dos governos, né, as tomadas de decisão para ações de prevenção, de combate e tudo, mas também para a população conhecer os agravos que acometem aí as suas cidades e os seus estados. Aqui um exemplo de lista de doenças de notificação compulsória, ó, botulismo, antraz, cólera, dengue, difteria e assim vai. Né? São várias doenças, malária, leishmaniose, hepatites. Prevenção e controle de doenças. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde definiu como ações importantes para a prevenção a educação continuada. O que é essa educação continuada, pessoal? Educação continuada é principalmente eu trabalhar ações de educação com os trabalhadores da saúde, mas não só os trabalhadores de saúde, mas as ações de educação que eu faço, por exemplo, com a população diretamente, através de ações comunitárias. Então, lá no seu bairro existe uma organização, tem lá o presidente do bairro, e no sábado vai ter uma palestra sobre combate de hanseníase. Então, é muito importante fazer essas ações, não só para os profissionais de saúde, mas também para a população como um todo. Quando a gente vê lá no intervalo da novela, aparecendo lá ações de combate ao HIV, ações de combate à dengue, aquilo ali são ações de educação continuada do Sistema Único de Saúde. Essas ações, elas vêm em decorrência de todo o estudo da vigilância epidemiológica, e aí chega nas estratégias. Então, olha, uma estratégia para combate de dengue, a gente tem que falar com a população. A população tem que entender como combater, porque sozinho a gente não consegue. E aí, daí que surgem essas ações. Uso eficiente da imprensa e meios de comunicação, acabei me adiantando. Sensibilização das autoridades governamentais, então a gente precisa deixar claro, tem que trabalhar todo mundo com o mesmo objetivo. Não adianta só o governo federal, por exemplo, querer combater a dengue, mas ele não informar os estados e municípios dessas ações. Programa Nacional de Imunizações, nem se fala, né? Então, assim, precisa vacinar. As doenças que a gente já tem vacina, precisa vacinar. E a gente tem pecado nisso. Quando eu falo a gente, eu falo o Brasil como um todo, né? Porque as pessoas não têm se vacinado. Por que será que elas não têm se vacinado? Porque isso aqui em cima está sendo falho. Ó. Nós não estamos fazendo educação continuada com a população, explicando que as vacinas são seguras e muito importantes, tá? Nós não estamos fazendo o uso eficiente da imprensa, ou seja, é muito provável que o governo, que os políticos estejam gastando essa grana, essa verba que a gente tem na imprensa, que seria para fazer educação continuada para a saúde, estão usando para contar o que eles fizeram em outras coisas, só para conseguir voto, tá? Ou só para provocar os adversários, e não estão usando isso da forma que seria para usar. Independente de um político ou outro, não estou falando aqui de quem está agora ou de quem não está. Porque quando a gente tem uma crise, igual nós temos hoje, em relação à baixa de imunizações, a baixa de pessoas procurando vacina, isso não é só de um governo de 2, 3 anos, não, tá? Isso é uma coisa que vem acontecendo, deixou de ser feito há mais de 15 anos, tá? Aqui o calendário de vacinação, é importante a gente saber. Por que eu trago para vocês isso nas nossas aulas? Porque, pelo menos nós, os profissionais da saúde, devemos saber o básico das vacinas que as pessoas, as crianças, os jovens e idosos precisam receber. Porque se nem nós soubermos, como que nós vamos chegar em casa e falar, olha, minha irmã está grávida, ou você já foi
tomar vacina? Você tem que tomar vacina. Quem é grávida, muda o calendário. Você tem vacina que você antes não precisava e agora você precisa. Né? Sua avó fez 60 anos, precisa ser vacinada contra doenças que ela nunca foi vacinada antes. Então, a gente tem aqui o calendário de vacinação da criança e percebam, são calendários diferentes, né? Então, a criança, ó lá, ao nascer, 2 meses, 6 meses, 12 meses, 10 anos, né? Não é só levar a criança depois que nasce no posto, receber a vacina e depois nunca mais leva para vacinar. Tá? Percebam que isso é uma coisa constante. As vacinas para adultos, idosos e gestantes, então eu fiz questão de colocar aqui também, olha só, pessoas de 20 a 59 anos, hepatite B, e percebam, a hepatite B, 3 doses, tá? Não é só uma vez. Então, quem foi só uma vez não está imunizado contra a hepatite B. E profissionais da saúde precisam estar vacinados contra a hepatite B, porque a gente está mais predispostos, porque a gente tem contato com pessoas doentes. Independente se você vai trabalhar em um hospital ou não, mas no nosso dia a dia a gente tem muito contato com as pessoas. Nós precisamos deixar o nosso calendário de vacina tinindo, em dia. Febre amarela, tríplice viral, tá? A tríplice viral ela vai nos proteger contra sarampo, cachumba e rubéola. A dupla adulto, tá? A dupla adulto vai proteger contra difteria e tétano, tá? Depois de 60 anos, continua a hepatite B, né? Se ele não fez o uso, ele vai ter que fazer, ou fazer reforço. Hepatite B, através de exame, a gente consegue saber se ele está imunizado ou não. Febre amarela e dupla adulto, né? Reforço a cada 10 anos, tá vendo? Ó? Idoso precisa tomar reforço. Gestantes, hepatite B, DTPA, que é contra a difteria também, e a dupla adulto, reforço a cada 10 anos. Então, perceba que o calendário vacinal, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Algumas pessoas acham que precisa ir uma vez só, tomar vacina e depois nunca mais. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora eu